Gente, vamos começar orando. Papai amado, muito obrigado por mais um dia. Mais uma semana se passou, Senhor, e a Tua presença esteve conosco de uma forma plena e nós agradecemos por isso, Senhor. Agradecemos por nossas vidas, agradecemos pela oportunidade, Senhor, de Te conhecer plenamente em espírito e verdade, através da graça e da nova aliança, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, para que celebremos juntos, Senhor, a Tua redenção, Jesus. Para fazer memória a tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. E Espírito Santo, como Espírito da verdade, é o Senhor que revela Jesus para nós, nos revele Jesus através deste conteúdo e me use, Senhor, para que ministre a palavra que vem do Teu coração e não do meu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos lá, família linda? Vamos que vamos. Meus amados, hoje, sexta-feira, nós teremos a nossa ceia do Senhor no finalzinho, então fica até o final, para a gente celebrar a ceia, para que nós celebremos e é para agradecer ao Jesus por tudo que Ele fez por nós através da cruz do Calvário. E hoje, gente, o tema da live é já foi curado. Cura. A pergunta da live, todas as lives são uma pergunta, né? Pare de lutar com o que já foi curado na cruz. Você tem lutado com o que já foi curado? Meus amados, isso aqui é um tema bem interessante. Eu acho que vai falar muito ao teu coração, como vai falar ao meu. Meus irmãos, nós vamos conversar de uma forma bem direta hoje, como se nós estivéssemos sentados numa varanda, num sítio, batendo um papo, conversando de uma forma muito informal. É um bate-papo com você sobre isso, tomando um cafezinho, né? E eu queria, gente, perguntar algo para você, que eu acho que a resposta será assim. Você já se sentiu frustrado tentando mudar alguma coisa em você mesmo? Nós falamos um pouco de esforço próprio na outra live. Mas você já se sentiu frustrado tentando mudar a si mesmo, mas não conseguiu? Gente, eu já passei por isso várias vezes. Eu creio que vocês todos aqui já passaram por isso. Você até decidiu assim: a partir de hoje eu vou ser mais calmo, vou ser mais light. A partir de hoje eu vou comer menos. A partir de hoje eu não vou cair mais nesse erro de novo. Eu vou parar de sentir essa raiva que eu tenho. Mas 2 dias depois, o que acontece? Lá estava você de novo reagindo da mesma forma, sentindo as mesmas dores, tropeçando nas mesmas coisas. Não é assim, gente? Meus amados, isso é muito comum. E muito mais comum do que você pode imaginar. Tem pessoas que passam a vida inteira tentando se consertar. Fazendo o quê? Disciplina. Eu tenho que ter disciplina. Ou com promessas, ou com votos com Deus. Até na força de vontade, mas nunca experimenta uma mudança real e duradoura, gente. Sabe por quê? Porque existem coisas que você não consegue mudar com o teu braço. Só o Espírito Santo pode curar. Somente Ele. Gente, tem feridas na alma que não são curadas com seu braço. Feridas na alma, gente, que são como cortes profundos. Você pode até colocar um curativo ali. Pode até parecer que está tudo bem por fora, mas por dentro está inflamado. E por mais que você tente, por mais que você faça de tudo, a dor volta sempre. A mágoa ressurge, a tristeza reaparece, a insegurança cresce. Sabe por quê? Porque você está tentando lidar com uma dor espiritual com ferramentas humanas. Você não vai conseguir. Você já tentou esquecer de uma traição, gente? Você já tentou fingir que não doeu? Já tentou apagar um passado sozinho? Gente, a verdade é que tem áreas da alma que só o toque do Espírito Santo pode alcançar. E o primeiro passo para ser curado
Curar a alma é parar de tentar se curar sozinho. Se você faz isso, meus irmãos, pare agora de tentar falar, de tentar se curar sozinho. Pare com isso. Vamos ao exemplo de Paulo, meus amados. O apóstolo Paulo era um homem extremamente intenso. Muitos sabem aqui que eu sou muito fã dele, né? Paulão, depois de Jesus, Paulo para mim é o que ele teve a maior revelação da nova aliança. Mas antes de conhecer Jesus, gente, ele tentou agradar a Deus com todas as forças. Ele colocou força para agradar a Deus. Ou seja, ele cumpria a lei, ele seguia as tradições judaicas, ele perseguia cristãos achando que ele estava fazendo certo. Mas quando ele encontrou Jesus lá no caminho de Damasco, tudo mudou na vida dele. Ele ficou cego por 3 dias. Gente, presta atenção nisso. Paulo era um homem de visão, era um homem de controle, era um homem lógico. Mas para ser transformado, ele precisou perder o controle por um tempo. Ele precisou ficar cego, vulnerável, parado. E naquele momento ali, sem enxergar nada, sem poder correr atrás de nada, sem força própria, foi ali que ele começou a ser curado de dentro para fora. Aqui que você tem que pegar uma chave. Gente, por vezes você acha aí que está tudo complicado, mas por vezes você tem que ficar cego de alguma forma para ser curado. Parar de olhar para fora. Parar de ver as coisas com seus olhos naturais. Parar de correr atrás das soluções e começar a descansar nele. Gente, você não foi chamado para se curar, você foi chamado para se render. Essa é a grande virada de chave aqui dessa live. Você não foi chamado para resolver tudo. Você foi chamado para se render ao único que pode resolver tudo. Rendição total. A religião te ensinou que você precisa ser melhor, que você precisa lutar mais, fazer por merecer, não é isso? Mas a graça, ela ensina a mim e a você que quem começou a boa obra é fiel para completá-la. E esse alguém não é você, é o nosso Abba Pai. O Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, ele não está esperando você se consertar para tocar você. Ele quer te curar primeiro, porque a mudança vem como fruto, não como uma cobrança. Tá pegando, gente? Tinha uma mulher, meus amados, que ela acompanhava aqui o canal do YouTube, o nosso canal. Não vou falar o nome dela. E ela mandou uma mensagem contando que durante muitos anos ela tentou vencer a ansiedade. Quem aqui já não passou por problemas de ansiedade, gente? Ela leu livros, fez jejum. Ela dormia com fone de ouvido, ouvindo pregações. Mas nada parecia mudar dentro dela. Até que um dia, gente, no meio de uma oração simples, ela disse para o Senhor, ela rasgou o coração para Deus e falou assim: Pai, eu não sei mais o que fazer, então eu vou ficar aqui, quieta. Só vou respirar na tua presença, vou ficar quietinha. Não sei mais o que fazer para resolver esse problema. Gente, naquele momento específico, ela sentiu uma paz inexplicável invadindo o coração dela. São pontos que você não consegue explicar, gente. Nesses dias eu recebi a palavra de um irmão distante. Gente que foi com uma flecha no meu coração. E o que ele falou foi muito simples. Mas foi uma flecha. A palavra que ele me deu eu já li várias vezes. Mas no contexto que eu estou vivendo, ele não sabe praticamente nada da minha vida. Ele acertou na veia. Eu falei assim, foi a cereja do bolo que eu precisava receber de confirmação. Gente, essa mulher, ela disse que ela não sabe explicar. Mas naquela noite ela dormiu em paz depois de muitos anos. Depois de muitos anos. E não foi esforço dela, foi uma rendição naquele momento. Não foi suor, foi espírito, gente. Nós vamos entender, gente, nós precisamos entender que a fé, ela funciona, como eu já falei
tenho falado várias vezes, como um músculo. Você tem que usar a fé nesses momentos. É muito comum nós queremos mudar as coisas, gente, na marra. Isso é instinto humano. Porque no fundo, gente, a maioria de nós aprendeu que o valor está onde? No que você faz, no teu esforço. Olha que pessoa esforçada. Não é isso que nós ouvimos? Que só é digno quem merece. Que Deus ajuda os que se ajudam. Você já não viu isso? Oração, orar e ação. Quantas vezes você já não viu isso, gente? Mas essa ideia, por mais popular que seja, não vem da Bíblia da Nova Aliança. Não vem do entendimento da graça. Vem da religião isso, gente. Vem do medo. Vem da lógica humana. Isso não é graça. Desde pequenos, né, gente? Nós ouvimos assim, você precisa ser forte. Você não pode mostrar fraqueza. Vai lá e faz acontecer. Corre atrás. E quando nós chegamos na vida adulta, nós começamos a carregar esse fardo que ouvimos na infância. E tentamos controlar tudo, consertar os outros, esconder dores, porque nós temos medo de parecer fracos. Não é isso, gente? Mas deixa eu te contar uma coisa preciosa. A cura começa quando você aceita que não consegue fazer isso sozinho. Começa a cura exatamente nesse momento, quando você se rende. Imagine alguém, meus amados, usando uma máscara todos os dias. Era para pegar uma máscara aqui, eu esqueci. Imagine usar uma máscara todos os dias. A pessoa bota aquela máscara, dizendo para si mesmo, está tudo bem, eu consigo, eu sou forte. É uma máscara, gente. Imagine uma máscara invisível. Mas por dentro, a pessoa, ela está exausta, ela está quebrada, ela está desanimada. Mas ela tem a máscara. Gente, eu conheço pessoas que realmente você percebe que é uma máscara realmente. A pessoa ali, você conversa com ela, tá rindo, tá sorrindo, tá... Parece uma pessoa para cima, né? Mas por dentro ela está destruída. Quando você está sensível ao Espírito Santo, você consegue perceber isso claramente nas pessoas. Gente, é uma máscara. E quanto mais tempo essa máscara permanece na pessoa, mais difícil se torna essa pessoa respirar dia a dia. Ela não consegue respirar, parece que ela está sufocada. E sabe qual é o problema, gente? A máscara pode até enganar os outros, mas impede de você ser tocado pela verdade. Essa máscara esconde e faz com que o próprio Deus, através do Espírito Santo, entenda que você não quer ser transformado. Você não quer ser tocado. Você não quer que mexam ali. Enquanto você estiver tentando parecer inteirão, fortão, o Espírito, ele vai respeitar teu espaço. Ele não vai invadir a tua vontade. Gente, ele não invade. O Espírito Santo é gentil. Ele cura quando você se abre. Ele liberta quando você se permite. Tá pegando a chave, gente? Porque, mas Vinícius, isso é estranho, né? Lógico que é estranho, gente. Sabe por quê? Porque a lógica de Deus realmente é o contrário. Lá em Mateus 5,3, nas bem-aventuranças de lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Gente, pobres de espírito, sabe o que isso quer dizer? Pobre de espírito são as pessoas que reconhecem a sua limitação. São os que recebem o reino. É como se Deus dissesse, se você admitir que precisa, se você realmente se render, isso é pobre de espírito. Se você admitir realmente, eu vou derramar, algo vai acontecer, na verdade meu espírito já está dentro, ele vai agir de uma forma plena em você. Está entendendo, meus amados? E aí a gente vem lá, eu falo muito isso, gente, o orgulho é a maior destruição de um cristão.
A pessoa que acha que ela se acha. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Um grande exemplo foi o Naamã. Naamã, gente, aquele general respeitado, né? Mas era muito orgulhoso. Naamã era um comandante, ele era poderoso, era respeitado, ele era valente. Mas, gente, ele tinha lepra. Ele tinha uma doença que corroía ele por fora e por dentro. Aí ele ouviu falar de um profeta que poderia curá-lo. O que ele fez? Ele foi até Eliseu. Mas quando ele chegou até o profeta Eliseu, o profeta nem saiu para recebê-lo. Mandou apenas dizer lá: vai até o Jordão e mergulhe 7 vezes. Gente, aquele general, ele ficou bravo. Por quê? Ele se achava. Ele ficou indignado. Ele queria uma recepção mais calorosa, mais grandiosa, por causa do status dele de general. Mas o que os deuses estavam pedindo ali para ele era o quê? Pega aqui: rendição, humildade, obediência simples. Às vezes, gente, é tão simples receber algo poderoso de Deus. Gente, e depois de muito relutar, Naamã, ele cedeu, ele foi até o rio e mergulhou 7 vezes. E no 7º mergulho, a pele dele ficou limpa como de uma criança. Agora, gente, por que Naamã ele foi curado? Porque ele lutou ou porque ele se rendeu? Pare de lutar e se renda. Rendição total. Meus amados, o Espírito Santo, ele age no terreno da rendição. Não esquece isso. Quanto mais você tenta mudar na força do braço, mais cansado você vai ficar. Quanto mais você se rende, mais o Espírito Santo vai trabalhar aí dentro do teu coração. Algo vai começar a mudar. O fruto começa a exalar de você. Gente, ele não trabalha do jeito do mundo. Ele trabalha com amor, com paciência, com graça aí dentro. Ele não chega condenando você, te apontando, ele chega te curando. Ele não te empurra, ele te convida. E esse é o convite dele para mim e para você hoje. Pare de tentar consertar o que ele somente pode curar. Gente, é incrível. E aí, quando começa essa cura, gente, nós estamos falando de cura interior hoje, tá? Cura interior. Se você chegou agora, dá o like, compartilha essa live, chama mais gente, que dá tempo ainda de chamar o povo para assistir. Quando a cura começa, gente, a cura da alma, o que você acha? Quando que ela começa? Qual o início da cura da alma? Responde aí no chat. Lembrando que no final temos ceia, tá? Aí tá chovendo também, né, Ivanice? Olha lá, também Vitória. Tá chovendo no Brasil todo, gente. Meus amados, quando começa a cura interior? Quando começa? O que você acha? Quando se rende? Sim, faz sentido. Mas essa rendição se dá como? Como você se rende? É isso que eu quero que você responda. Sim, quando reconhecemos... Gente, sabe quando a cura começa? Eu vou responder aqui. Com um sim sincero. Sim sincero. O sim da alma. Quando a gente já entendeu que a força humana realmente não gera transformação verdadeira. Nós vamos por esse passo importante. Abrir espaço para Deus curar aquilo que só Ele pode tocar. Mas Vinícius, nós já somos curados? Sim, nós já somos curados em Cristo. Mas para que haja essa transformação interior, nós precisamos abrir espaço. Como a gente fala aqui, né, gente? A gente sabe, é tudo pela fé. É você crer que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho dentro de você. Tudo começa com um sim sincero. Sim, eu quero, mas um sim sincero. Não um sim pela boca para fora. Lembra da história da irmãzinha? Da ansiedade? Gente, ela fez várias coisas, mas quando ela deu aquele sim sincero, e quem sabe que o sim é sincero, gente?
Quem conhece teu coração mais que você mesmo? O próprio Espírito Santo. O sim, gente, ele abre o céu. Deus não precisa de palavras bonitas, eloquentes. Gente, Ele não está esperando um discurso apropriado, maravilhoso, nem uma performance emocional sua. Ele está esperando um coração rendido totalmente, que diga para Ele assim: papai amado, eu não dou conta sozinho não, mas eu quero ser curado por dentro, eu quero realmente ser nova criatura. Entra, Senhor, eu sei que o Senhor já está aqui, transforma o meu coração, revela meu coração, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que não fazer. Senhor, me guia nesse processo. Senhor, mexe aí onde só o Senhor pode mexer. Mexe aí. Faz essa bagunça aí, Senhor. Faz o que você quiser. Meus amados, esse sim, mesmo que seja fraco, mesmo chorando, gente, mesmo sem saber o que vem depois, é suficiente para o céu se mover. O céu dentro de você. Temos aquela história do Jesus o leproso, né, gente? Aquela história daquele homem leproso que se ajoelhou diante de Jesus e disse lá em Lucas 5,12: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E sabe o que Jesus respondeu, gente? Eu quero. Seja purificado. Esse texto diz que que Jesus ele tocou naquele leproso. Gente, algo que ninguém fazia com leproso. Isso é uma cura real, isso é graça, gente. Olha só, pega essa aqui. Jesus não apenas curou, ele tocou antes de curar. Porque para Jesus, gente, a conexão vem antes da transformação. Pegou aqui essa chave poderosa? Jesus ele toca antes de curar. Ou seja, antes a conexão, depois a transformação. Conexão se dá com rendição. Pegou isso, gente, isso é demais. Abrir o peito, gente, e mostrar a dor para Ele. Às vezes, gente, a gente tenta esconder as áreas quebradas da nossa vida, até do nosso papai Abba. Por mais que Ele saiba, Ele quer que você verbalize. Porque quando você não verbaliza isso para Ele, gente, é como se Ele falasse: Ele não quer que eu mexa aqui. Gente, só Ele cura aquilo que nós permitimos que Ele veja. Ele quer ver. Nós temos que permitir isso. É como se estivéssemos com uma ferida profunda, mas cobrindo com uma blusa linda. Enquanto você não levanta a manga e diz: Jesus, é aqui que está doendo. É aqui, Jesus. É aqui, Jesus. É aqui, Jesus. É nessa área aqui. Meus amados, Ele vai respeitar. Mas quando você abre o coração, Ele toca profundamente. E a cura começa a acontecer. A cura já é sua, ela começa a se manifestar. A transformação começa aí. Gente, tem uma moça que contou um testemunho, gente, que ela foi abusada. Eu já vi vários testemunhos sobre abusos, e o que mais me tocou foi da Joyce Meyer. Mas essa aqui é uma outra irmã, que ela foi abusada na infância. E quando ela foi abusada na infância, ela carregava com ela culpa, vergonha, medo. Anos carregando esse fardo pesado. Ela era cristã, ativa na igreja, mas dentro dela tinha um buraco. E ela dizia assim: eu achava que já tinha perdoado, mas só tinha empurrado para baixo. Gente, isso aconteceu comigo há uma semana. Foi nessa semana. Olha só, gente, eu tinha certeza, eu recebi uma palavra, o irmão falou que tinha algo pendente de liberação de perdão na minha vida. E eu falei assim, quando ele falou, eu fiquei quieto. Depois que ele desligou, eu falei: Senhor. Gente, sabe por quê? Porque o perdão, eu sei o quanto a falta de liberação de perdão, o quanto isso é terrível na nossa vida. O quanto isso trava a nossa vida. Só que tem coisas, gente, que são tão sutis e inconscientes que você não sabe. E quando ele falou isso pra mim, eu não consegui pegar. Eu falei: não é possível, eu não tenho nada pendente. Eu não tenho nada pendente de perdão. Perdoei todo mundo, eu comecei a fazer memória. Gente, eu falei: Espírito Santo, me revela. E aí não foi o Espírito Santo que revelou. Gente,
Espírito Santo usou a Thaís há uns 2 dias antes dessa revelação. A Thaís pegou um presente que nós recebemos dessa pessoa e colocou em cima da Bíblia. Ela lembrou da pessoa. Eu falei, quando eu olhei aquilo, quando ela botou em cima da Bíblia, me deu até um arrepio, sabe? E eu percebi que tinha um ranço aí de liberação de perdão que eu não tinha liberado ainda. E esse irmão falou, ó, tem uma camada fina de liberação de perdão aí que tá travando as coisas aí. Eu falei, não é possível. E gente, tinha. Olha só como é sutil, meus amados. Eu achava que tinha perdoado, mas eu empurrei para baixo. Ou seja, como se colocasse aquilo embaixo do tapete para você não ver, não ter mais contato. Gente, e essa irmã, ela fez exatamente isso. Ela foi abusada, ela achou que tinha perdoado o abusador, só que ela tinha empurrado para baixo. Até que no momento, gente, de oração, ela disse assim, Jesus, eu não consigo esquecer. Se sincero, gente, um dos principais passos para a intimidade é ser verdadeiro. Ela falou, Jesus, eu não consigo, me ajuda. Gente, eu liberei perdão, eu consegui perdoar dessa forma. Pessoas que fizeram algo terrível com relação à minha família, com relação a mim, e eu falava assim, Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo perdoar. Me ajude nesse processo de perdão. Gente, você está se rendendo está expondo a ferida para que o Espírito Santo trate. Isso é rendição. Então, você por vezes não vai perdoar aquela pessoa de um dia para a noite. Vai ser um processo dentro de você. E por vezes muito dolorido, como aconteceu comigo. Mas seja sincero, abra o coração. E essa irmã, quando ela falou isso, Jesus, eu não consigo esquecer, me ajuda. Gente, ela sentiu o Espírito Santo tocando uma parte da alma dela que ela nem sabia falar o nome disso. E ela chorou como nunca tinha chorado. Ela se derramou na presença de Deus. Mas depois daquele dia, gente, a dor perdeu o domínio sobre ela. Não foi do dia para a noite isso, gente. Mas a partir daquele sim sincero, a cura começou. Eu vou te falar o que aconteceu comigo com relação a essa liberação de perdão. Eu achava, gente, que não tinha nada. Mas a partir do momento que eu reconheci, eu falei, Senhor, eu não consigo ver isso. Mas se realmente, Senhor, isso está me impedindo, eu libero perdão para essa pessoa. Eu a perdoo por tudo que ela fez. E, Senhor, eu desejo que ela seja muito feliz, que seja uma pessoa que realmente seja uma referência no reino. E comecei a orar por ela. Gente, você não tem noção. Parece que eu fiz assim, ó. E isso estava escondido sem eu ver. Tá pegando a chave, gente? O segredo é abrir o coração. Eu falo muito em você pedir para o Senhor revelar teu coração para você. Não importa, gente, o tamanho da sua dor, o tempo que passou, ou quantas vezes você tentou. Deus, ele não trabalha com base no teu passado, ele trabalha com base no agora. E agora, se você falar para ele, Senhor, eu estou aqui, começa essa transformação, ele começa. Gente, o coração, como diz na palavra, no Salmo 51, 17, o coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o tipo de coração onde o Espírito Santo faz morada, gente. Coração quebrantado. Gente, é muito mais do que te visitar. O pessoal fica pedindo, Espírito Santo, entra, vem. Gente, ele já está. Ele já habita, ele quer realmente, ele habita em você, ele quer fazer uma morada séria em você. Ele, mais do que te curar, ele quer viver a sua vida, te conduzindo em cada passo. Então você tem que se render a ele. É o primeiro passo, a rendição. Meus amados, agora alguns sinais aí que você ainda está tentando fazer na força. Vinícius, eu estou rendido. Vamos ver se você está mesmo. Meus amados, mesmo depois de conhecer a verdade,
Muitos filhos de Deus, muitos filhos amados como você e eu, ainda tentam viver como se estivesse na antiga aliança. Buscando o que? Mérito. Tentando agradar a Deus por desempenho, mesmo que seja algo tão sutil. Achando que só serão curados ou abençoados quando forem bons o bastante. Nova aliança não funciona assim, meus amados. Cristo já fez. A cura foi liberada, a redenção já foi conquistada. Agora é tudo pela fé, pela graça e pela rendição, não pelo braço. Anota essa frase. Agora é pela fé, pela graça, pela rendição e não pelo braço. Fé, graça, rendição. Fé, graça, rendição. Mas Vinícius, como é que você ia falar? E como é que eu posso saber se eu ainda estou na força do braço? Primeiro, gente, algumas coisas que podem, algumas características aí. Primeiro, você pode estar se culpando. Você vive se culpando. Gente, eu conheço pessoas que têm revelação da graça na nova aliança, mas vivem se culpando. A culpa é constante na vida da pessoa. Isso é um sinal de que você ainda não entendeu que a sua dívida foi cancelada na cruz. Hebreus 10,14, gente. Pois com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Já foi, acabou. Então se você vive se culpando é um sinal, tá bom? É um sinal que você ainda está na força do teu braço. Segundo sinal, gente, você se sente longe de Deus quando você erra. Eu já me senti muito assim, gente. Você fez uma besteira, você se sente como se fosse o pai ficasse bravo com você, o papai olhando assim, meu Deus, meu filho é muito ruim, e virasse as costas para você. Quem já não se sentiu assim, gente? A religiosidade faz com que nós sentamos isso sempre. Isso mostra que você ainda acha que precisa se limpar antes de se achegar a Deus. Mas Hebreu 4,16, gente, diz assim: aproximemo-nos com confiança do trono da graça para recebermos misericórdia. Quarto sinal que você pode ainda estar andando na força do teu braço. Você acha que precisa sofrer para ser transformado. Isso é terrível. Tem uma religião específica que fala muito sobre isso, gente. Você tem que sofrer. Sofrer. Gente, o sofrimento não é ferramenta de Deus para te transformar, não. O sofrimento, gente, quando você está no momento, Deus não faz você sofrer. Ele não permite esse sofrimento. Você sofre por consequências das suas escolhas. E naquele sofrimento, você pode se render totalmente. Mas não é uma ferramenta que Deus usa na nova aliança. Gente, a palavra e o Espírito Santo são os instrumentos que Deus usa. E você precisa se render. O sofrimento pode ser um veículo para que você se renda. Mas não é uma ferramenta de Deus, gente. Como diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós somos transformados de glória em glória. Como eu falo muito, de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. Vivo hoje. Gente, tentar mudar na força, pega isso aqui, é voltar para o deserto. Quem aqui já não passou pelo deserto? Inclusive meu livro, gente, chamado Terra Prometida. 21 lições para vencer o deserto. No meu livro eu falo essas 21 lições, gente, que eu aprendi para vencer o deserto. Meus amados, quando você tenta mudar na força, você volta para o deserto. O povo de Israel, gente, maior exemplo. Eles passaram 40 anos no deserto por causa do que? Da incredulidade deles. Não por falta de esforço. Eles eram esforçados, mas eles eram incrédulos. Gente, eles viram milagres, mas nunca descansaram na fidelidade de Deus. Lá em Hebreus 4, fala assim: a promessa de entrar no descanso ainda está em vigor, mas eles não entraram por causa da desobediência, ou seja, da incredulidade. Eles foram incrédulos. Gente, não é que Deus rejeitou aquelas pessoas,
é que eles não confiaram o suficiente para descansar. A nova aliança diz assim para mim e para você: já está feito. Jesus bradou, está consumado. Tetelestai. Gente, tetelestai. Falei várias vezes aqui. O que quer dizer tetelestai? Está consumado. A dívida foi paga, o contrato está cumprido, o preço foi quitado. Acabou. Ou seja, meus amados, você não está tentando alcançar a cura. Ela já foi liberada para você. Você está tentando o quê? Você está se rendendo para que ela se manifeste. Você não está buscando o favor de Deus, não, gente. Você já tem o favor de Deus em Cristo Jesus. A cura, ela não vem do esforço, meus amados. A cura vem da revelação. É revelação que você precisa. Quanto mais você medita na obra consumada, quanto mais você começa a ouvir mensagens sobre graça e nova aliança, mais você se abre, mais o seu coração se rende. A transformação vem pela renovação da tua mente, não pela punição da tua carne. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, Romanos 12:2. E essa renovação, gente, acontece quando você ouve, quando você recebe a verdade do evangelho puro, da graça, da nova aliança, sem misturada, sem peso, sem exigência humana, meus amados. E aí, meus amados, tem uma forma de você cooperar com a cura que vem do Espírito. Sabia, gente? Tem como você cooperar. Você entendeu até agora que não é pela força do braço. Mas o que eu posso fazer, Vinícius? Gente, coopere com o processo da cura verdadeira aí dentro. Porque, gente, a cura é dom, é graça, mas ela precisa de espaço no nosso coração. A obra está feita, mas o coração precisa crer, precisa abrir e receber isso. Deus não precisa de ajuda, gente. Pega isso aqui. Deus, ele não precisa da tua ajuda, ele precisa do teu acesso. O erro de muitas pessoas é achar que Deus precisa de ajuda. Quer dar um empurrãozinho ali na bênção, né? Deus, gente, ele não precisa disso. Deus, ele está ali, meus amados. E esse é o erro de muitos irmãos e irmãs que eu vejo. É achar que precisa ajudar Deus a transformar suas emoções. Transformar seus traumas, suas atitudes. Mas Deus não precisa de ajuda, ele precisa da sua permissão. E isso é muito simples, por isso que muitas pessoas não conseguem viver a plenitude disso, gente. Meus amados, pensa numa casa com vários cômodos. Pensou aí? Você entregou a chave principal a Jesus, mas ainda mantém algumas portas trancadas. Tá pegando? Você aceitou Jesus como seu Salvador, tem ouvido mensagens sobre a graça nova aliança, está acontecendo algo importante, ou seja, quando Jesus bateu a porta, você abriu o coração e ele fez morada. Você deu a chave principal do teu coração a Jesus, mas tem alguns compartimentos fechados ainda. Esses compartimentos têm nome, tá? São mágoa, culpa, decepção, injustiça. Está aí dentro de você. E Jesus está dizendo com amor para você agora: eu posso entrar aí também, meu amado. Deixa eu entrar aí também, nessa portinha que você trancou, está escondidinha. Estou falando com gente, com pessoas aqui, tá? Eu quero entrar aí também. Porque às vezes a gente quer que Deus entre em tudo, mas não entra em algumas áreas, né? Senhor, entra no meu relacionamento, entra na minha vida financeira, mas não entra nessa área aqui não. Aqui tá tudo bem. Gente, abra o compartimento, deixa ele fazer. E o que abre as portas? 3 coisas que abrem as portas. Primeiro, escutar a palavra da nova aliança. Quando você começa a ouvir a palavra da graça, da nova aliança, a história é verdadeira do Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus? A fé, ela vem pelo ouvir, gente.
ouvir a verdade pura do Evangelho. Quando você mais ouve sobre a graça, sobre o amor incondicional de Deus, mais as travas, elas vão se soltando. Meus amados, segundo, confiança no amor imutável de Deus. Eu fiz uma série aí, Confiança. São 21 lives, salvo engano. Gente, 21 lives te ensinando a aprender a crer corretamente no amor de Deus por você. Isso aqui é poderoso demais. Assista essa série. Você tem que confiar nesse amor imutável de Deus. Quando você entende que Deus não muda com seus erros, mas Ele, gente, Ele não se afasta nas suas crises. Quando você entende isso, você começa a se abrir. Porque você não tem mais medo, meus amados. Terceira situação. Gente, confissão sem medo de punição. O que é isso, Vinícius? É você bater um papo cabeça com o teu papai Aba. Gente, confissão não é expor uma vergonha. É abrir o coração com segurança, sabendo que você está diante de um pai amado. Um pai que sabe, mas que ama ouvir da sua boca: Senhor, eu estou aqui rendido. Me ajuda nessa área, não estou conseguindo superar. Eu errei, Senhor, eu vacilei, estou arrependido. Eu sei que o Senhor já me perdoou em Cristo e eu vou recomeçar, mas Senhor, me ajude a recomeçar. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito ajudador, está na palavra. Me ajude, me console, me direcione dentro da vontade do Pai. Gente, o coração rendido. Abrir o coração com segurança. Gente, a cura é como um banho de palavra. Efésios 5:26 diz assim: Cristo purifica a igreja pela lavagem da água, pela palavra. Gente, quanto mais você se expõe à verdade da graça da nova aliança, mais a alma vai sendo lavada. É um banho, é um banho. O Espírito Santo usa a palavra como água quente que amolece a sujeira, dissolve os nós do passado. É uma limpeza, é uma cachoeira de graça, é uma cachoeira de amor. Gente, uma mulher, ela vivia presa num ciclo de baixa autoestima. A Thaís trabalha muito com mulheres assim. A Thaís, ela trabalha, o foco da Thaís hoje, do propósito dela, é trabalhar com mulheres cristãs divorciadas que não conseguem recomeçar a vida. Ou seja, a autoestima está lá embaixo. E o exemplo aqui, gente, é uma mulher que vivia nesse ciclo de baixa autoestima. Ela se achava inferior, rejeitada, incapaz. Toda vez que ela ouvia alguém falando assim sobre cura interior, gente, ela tremia, sentia vontade de fugir. Eu não quero saber disso. A pessoa está tão para baixo, gente. Até que um dia ela ouviu uma mensagem sobre o valor que temos por estarmos em Cristo. Não por nossos méritos. Gente, nós já sabemos disso, né? Mas tem vezes que mensagens vão soar diferente do coração. Eu não sei como explicar. É que nem quando você lê a palavra, você já leu aquela passagem 400 mil vezes. Mas vai ter um momento que aquilo vai tocar tão profundamente em você, que ali vai haver uma mudança no teu coração. E foi o que aconteceu com ela. Ela ouviu uma mensagem sobre isso. O valor de estarmos em Cristo. Sem se esforçar. Não por mérito. E aquilo bateu diferente no coração dela. Ela chorou ali intensamente. Mas muito mais do que isso, ela começou a se enxergar de forma diferente. Ela começou a declarar para ela mesma: eu sou amada, mesmo sem merecer. Eu fui comprada por preço de sangue. Eu não preciso ser perfeita para ser aceito. Eu sou aceita por Cristo Jesus com os meus defeitos. Ele me aceita como eu estou. E agora eu desejo ser transformada por Ele para ser como realmente eu sou, como nova identidade nele. E, gente, alguns meses desse processo, 2 ou 3 meses, ela disse lá: pela primeira vez eu acredito que eu posso ser feliz, sem carregar o medo do abandono. Gente, essa é a obra da palavra e do Espírito juntos.
Palavra e Espírito atuando juntos dentro de você. Gente, você não precisa sentir para saber que está sendo curado. Tem gente que precisa sentir, né? Acho que é um arrepio que vem. É o que a religião fala, né? Um arrepio, um choro profundo, uma emoção forte. Gente, você não precisa ter isso para acreditar que Deus está agindo aí dentro. Mas muitas vezes a cura vem, ela vem de uma forma muito silenciosa. Como quem rega uma plantinha. Você não vê crescer todo dia. Mas depois de um tempo, meus amados, percebe que o que antes te derrubava já não tem mais poder sobre você. Gente, teve áreas da minha vida que eu não percebi que eu fui curado. Foi tão natural. Você começa a viver um estilo de vida de curado. E, gente, e como você começa a viver esse estilo de vida de um curado interiormente? O descanso. É quando o descanso permanece. Falamos de descanso na última live, né? Gente, a cura interior de verdade, ela não é um momento bonito de oração, não. Não é só chorar naquele momento, naquele culto, seja lá onde você estiver, e depois continuar vivendo do mesmo jeito. A cura pela graça é um processo, gente, que se transforma em estilo de vida. Um estilo de vida mais leve, conectado, sem pressa, sem correria, sem cobrança. Gente, é um descansar, sem precisar controlar tudo. Eu e Thaís, a gente vive assim hoje, gente. O descanso da nova aliança, ele não é ocasional. Gente, é contínuo, é algo do dia a dia. Na antiga aliança, o povo só experimentou paz quando tudo estava bem. Sem guerra, sem falta, sem inimigo. Mas com Jesus, o descanso, gente, virou um estado interior. Tá entendendo? Não externo. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus, ele não está te oferecendo, gente, uma paz que depende de fora. Ele te oferece a paz dele. Isso significa que mesmo quando tudo parece desmoronar ao teu redor aí, gente, por dentro você está inteiro. Isso é milagre. Gente, isso é graça. Eu lembro no auge do meu deserto, gente. Comentei com a Thaís esses dias, porque às vezes eu gosto de fazer memória, gente, ao que o Senhor fez no meu coração. Gente, a minha vida estava um terror por fora. Só coisa ruim acontecendo. Mas, gente, eu estava numa paz tão grande que as pessoas olhavam de fora assim, esse cara pirou. Porque realmente excede o entendimento humano. As pessoas olham para você e falam, cara, não é possível. Tá caindo o mundo na cabeça desse maluco aí, rapaz. Ele tá aí, nessa paz. É isso que acontece. Isso é milagre e isso é a graça. Agora, Vinícius, como é que eu posso cultivar esse descanso de forma prática, Vinícius? Eu já passei algumas coisas na live passada, mas aqui, gente, tenha momentos diários de exposição à palavra da graça. Gente, pode ser aí 10 minutinhos por dia, mas que seja de forma intencional. Leia, declare, medite. Quanto mais você ouve, mais o coração descansa. Outra coisa também, mude a sua autoimagem para a imagem que Deus tem de você. Pare de se ver como você acha que é. Você não é o que você sente. Você é o que Deus disse sobre você. Que você é filho, você é filha, você é perdoado, você é santa, você é justo. Você é justa em Cristo Jesus. Outra coisa, gente, pratique a rendição não como fraqueza, mas como sabedoria. Diga assim, Espírito Santo, eu não preciso resolver tudo. Me guia. Me alinha. Isso vai alinhar teu coração com o céu, gente. Tá entendendo como coisas simples podem mudar a sua vida? E aí, Vinícius, como é que eu vou saber se eu estou descansado mesmo? Aí, gente, como você vai saber que você descansou realmente em Deus? Como você vai saber que o descanso é um estilo de vida para você? Gente, sinais que o descanso se tornou estilo de vida. Olha só, agora você vai ver. Vinícius, eu descansei em Deus totalmente. Vamos ver se você descansou? Olha só, você
Algumas características que quando você está descansado, você primeiro para de se apressar para alcançar o que Deus prometeu. Ou seja, Deus tem uma promessa, você fica ali. Deus tem uma promessa, você esquece até daquilo, gente. Você para de se apressar, você só quer Ele. Isso é um sinal de descanso. Outro sinal de descanso, você ora com mais gratidão do que desespero. Suas orações mudam. Você não começa a orar daquela forma desesperada, de clamando a Deus desesperadamente. Você descansa, é uma oração de gratidão. Terceira forma, você começa a dormir melhor. Você começa a rir mais e julgar menos. Daí, você está descansando em Deus? Você apresenta essas características? Outra coisa, que você se perdoa mais rápido. Tu fez uma besteira, se perdoa, você se perdoa imediatamente. Outra coisa, você começa a tratar as outras pessoas com a mesma misericórdia que você recebeu em Cristo. Isso aqui, gente, é sinal que você está descansando. Isso é um fruto. Isso é vida curada. Isso mostra que você está curado. Isso não é esforço, gente, é fluir com o Espírito Santo. Uma metáfora que eu quero contar para vocês. Imagine alguém que sempre usou roupa suja e rasgada. Era tudo que a pessoa tinha, ela só tinha roupa suja e rasgada. Aí um dia, ela recebe uma roupa nova, uma roupa limpa, cheirosinha, costurada sob medida. Mas aquela pessoa, por hábito, por medo, por apego, continua vestindo a roupa velha. Gente, eu já conheço pessoas assim, inclusive uma pessoa que era muito próxima a mim. Ela recebia camisa, a gente dava camisa de presente, bermuda. Ela pegava o saco de presente e botava embaixo da cama. Depois de anos, nós fomos olhar embaixo da cama, estavam lá aqueles presentes embrulhados ainda, e a pessoa usando só roupa velha. Você conhece alguém assim? E essa pessoa, gente, a roupa estava ali. A roupa nova disponível. Mas a pessoa ainda não se vê digna de usar aquilo. Vou esperar a oportunidade para usar essa roupa. Ou, gente, já está tão acostumado a usar roupa velha. E agora imagine o pai dizendo para essa pessoa assim: filho, essa roupa nova é sua. Foi paga com o sangue de Jesus. Veste essa roupa aí, ande com essa roupa, você não precisa mais de roupa, essa roupa velha, essa roupa de dor que você carrega. Gente, esse é o convite da graça. Tá entendendo aqui, gente? Esse é o convite. Vista-se com a nova identidade, caminhe no descanso, viva como um curado. Gente, olha só. A cura interior, quando acontece na verdade, ela traz uma leveza para você. E o inimigo, ele sabe que essa leveza vem. E ele tenta de todas as formas tirar a gente desse lugar de confiança. Lembra da arma que ele sempre usa? É a mentira. A voz da dúvida. Aquela sugestão que ele fala assim: será que você mudou mesmo? Será que foi Deus? Será que você merece? Gente, se nós não tivermos firmeza nessa palavra, volta tudo de novo. A culpa, o controle, o medo e a ansiedade. É policial o tempo todo. E algumas armadilhas, gente. Já estou acabando, tá? Quase acabando. Gente, tem algumas armadilhas aqui comuns que querem roubar a sua cura. A primeira armadilha é a comparação. Você olha para alguém e pensa ali: olha só, nossa, fulano está melhor do que eu, porque comigo demora tanto, Senhor, e com o outro ali já aconteceu. Gente, o tempo de Deus, ele é pessoal. A graça não segue cronograma humano, não. Isso é uma armadilha que pode estar querendo roubar a cura interior aí. Comparação. Segunda, autocobrança disfarçada de espiritualidade. Gente, tipo assim, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que me esforçar mais para manter o que eu recebi. Gente, isso é performance. É tentar sustentar pela carne o que começou no espírito. Paulo falava muito sobre isso. Terceiro, gente, voltar a ouvir vozes de condenação. Quando você começa a aceitar as críticas de quem vive na lei, cuidado, gente. A voz da religião sempre vai te dizer que não é suficiente. Mas a voz do Espírito diz assim: você é aceito, você é amado e você é curado.
Outra coisa muito complicada também, gente, é a pessoa achar que as recaídas que ela tem anulam o processo de transformação. Gente, um tropecinho não vai apagar a estrada. Eu já tropecei várias vezes. Uma queda não cancela a cura interior aí não. A graça, ela te ensina a levantar também e não se condenar. Errou, levanta e anda. Meus amados, mantenha a mente no lugar certo. Isso vai te ajudar. Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe por quê, gente? Porque onde está a tua mente, ali vai estar a tua paz. Se a tua mente está no que Jesus fez, você vai permanecer descansado. Se a sua mente está no que você sente, o medo vai voltar. Você pode escolher onde a sua mente vai morar, meu amado. E quando escolhe a verdade na nova aliança, você fortalece o terreno da cura. Meus amados, o escudo da fé e a espada do Espírito. Lá em Efésios 6, tem duas armas espirituais poderosas. Leia lá sobre a armadura de Deus, né? Lá fala sobre o escudo da fé. Gente, o escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados do inimigo. O que são os dardos inflamados do inimigo? Mentira dele, acusação dele, sentimento tóxico. Ou seja, o escudo da fé apaga isso. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que diz lá. Quando o inimigo disser para você, e você não mudou, você vai responder com fé para ele. O que está em 2 Coríntios 5,17. Eu sou nova criatura e as coisas velhas passaram. Quando vierem pensamentos aí, você não vai dar certo, você declara assim: aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Responda com a palavra. Jesus fez isso no deserto, gente, para mostrar como nós devemos responder o inimigo. Responda com a palavra. E algo também, gente, que te ajuda muito nesse processo de cura interior, é um testemunho de cura. Isso te mantém no caminho. É uma das formas mais poderosas de manter o que Deus fez, é falar sobre isso. Fale sobre isso com as pessoas. Quando você compartilha a sua jornada, quando você compartilha seu milagre, mesmo que ainda esteja em andamento, mas Vinícius, não aconteceu, está em processo, comente. Você reforça no seu espírito essa verdade. Testemunhar, gente, é repetir para si e para o mundo: a obra começou em mim, Deus está em mim e nada vai me tirar desse lugar agora. É questão de tempo. Meus amados, maravilhoso, né? E eu espero que a palavra, nós caminhamos juntos até agora, nessa cura e revelação. Eu quero te lembrar uma coisa muito poderosa aqui para você. Você não está aqui por acaso, meus amados. Você não caiu aqui de paraquedas. Essa palavra não caiu aí no teu colo por acidente. Você está ouvindo isso porque o Espírito Santo te ama tanto, tanto, que Ele está disposto a trocar até os lugares mais escondidos da tua alma. Ele quer tocar você de uma forma profunda, só para te ver livre. É por isso que você está aqui. Gente, agora é hora de parar de lutar com o teu braço, de soltar as armas da alma, de entregar de verdade o que só Deus pode transformar. E eu quero que você, aonde você está aí, respire fundo. Diga aí com a sua própria boca: Senhor Jesus, eu me rendo hoje totalmente. Eu reconheço que sozinho eu não posso mudar, Senhor. E que só o Teu Espírito pode curar a minha alma. Eu aceito a Tua obra completa, Senhor. Eu aceito o Teu amor. Eu recebo o Teu amor. Senhor, entra nos lugares escondidos agora. E cura essas memórias, essas raízes. O que a religião não curou, Senhor, bota para fora aí. Me ajuda nesse processo, Espírito Santo. Eu sou teu, eu sou amado, eu sou curado. Em nome de Jesus.
E em nome de Jesus eu declaro sobre você agora, meu irmão, minha irmã, que toda acusação da alma, ela vai cair por terra agora. Que a vergonha do passado não vai ter mais lugar na sua vida. Que os traumas antigos aí sejam dissolvidos na presença do Espírito. E que a paz do céu invada sua mente e teu corpo. E que você passe a viver, meu irmão, minha irmã, como quem já foi curado. E não mais como alguém tentando merecer o que já é seu. Você não vai mais andar como vítima, vai andar como herdeiro. Você não vai mais tentar mudar na força do seu braço. Você vai confiar naquele que te transforma por dentro. E meus irmãos, não pare por aqui. Esse é um começo apenas. É uma nova jornada. Não é sobre emoção que nós estamos falando, é sobre identidade. Você é templo do Espírito, você é amado sem medida, meu irmão, minha irmã. Você é cuidado por um Pai que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Por isso, continue firme, forte, corajoso. Alimente-se da palavra todos os dias. Certe-se de vozes que ecoam a graça e a nova aliança, não pregações religiosas. E se você cair, meu amado, o que pode acontecer? Levante-se sem culpa e segue em frente. A graça é o teu chão seguro. E se essa palavra falou profundamente com você, meu amado, escreve nos comentários, depois da live, eu me rendo à cura do Espírito. Testemunha, compartilha, espalhe essa mensagem para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, tem pessoas novas, gente, que assistem a live, mas não se inscreve. Se inscreva no canal, dê o seu like, para a gente caminhar juntos. E se você desejar também fazer algo mais profundo comigo, nós temos disponível aí o nosso treinamento Mente de Cristo, onde nós disponibilizamos 42 lições em vídeo, em áudio, em PDF, para que você realmente tenha a mente de Cristo. E participe de um grupo do WhatsApp que vai te ajudar nesse processo também. Tá bom? Meus amados, chegou o momento final de oração e ceia do Senhor. Nós estamos agora ceando às sextas-feiras. E a ceia, gente, nada mais, nada menos é do que fazer memória ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Fazer memória a tudo que Jesus é, o que Ele fez. E, gente, é maravilhoso esse momento. Eu amo cear. Eu amo fazer memória. Passagem. Eu amo fazer isso, gente. É um momento muito especial. E eu quero ler a palavra lá hoje em Lucas 22. Lucas 22, versos 14 a 20. 14 a 20. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo agora que não voltarei a comê-lo até que ele se cumpra no reino de Deus. Então ele tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, tomem isso e partilhem entre vocês. Pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Faço isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Aleluia, glória a Deus. Jesus, nós te agradecemos por esse momento sublime aqui, onde eu estou reunido com os meus amados irmãos e irmãs, em vários lugares do Brasil e outros países, Senhor. Nós estamos aqui com um só corpo, Senhor. Um corpo, o corpo de Cristo reunido
pessoas que te amam, Senhor, que recebem essa revelação da graça e da nova aliança. E nesse momento nós ceiamos aqui, Senhor, para agradecer a Ti, para fazer memória a tudo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. E nós desejamos, Senhor, honrar cada gota de sangue derramada por Ti lá, Senhor. Através da nova aliança nós recebemos todas as bênçãos de Abraão. Ou seja, nós somos abençoados, amados, lavados, perdoados, prósperos. Senhor, nós temos tudo em Cristo e somos tudo o que Ele é. E nós agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui com os meus amados irmãos e irmãs. Eu desejo aqui que na vida de cada um, meus irmãos e irmãs, vocês vivam a plenitude dessa graça. Senhor, muito obrigado por cada vida, cada pessoa especial que está aqui. Que essa palavra dissemine no coração, Senhor, das pessoas que estão aqui e daquelas que vão assistir depois. E nós agradecemos por estarmos juntos em nome de Jesus. Gente, obrigado. Tenha um final de semana maravilhoso, cheio de amor, graça, paz. E que o Senhor esteja cada dia mais conduzindo vocês ao caminho da verdade. Tá bom, meus amados? É muito bom estar aqui e ter voltado a essas lives. Isso está me fazendo bem demais. Eu tenho certeza que tem falado muito com você também. Tá bom? Beijo no coração. Até a próxima, gente. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.